Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer aos meus irmãos. Que o Teu Espírito, Deus, traga o convencimento. Que o Teu Espírito produza uma estrutura correta com o Senhor, em nome de Jesus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, versículo 13. Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João. Você está aqui, irmão? João Batista. Outros dizem Elias, Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vocês, continuou ele, quem vocês dizem que eu sou? Então respondeu Simão: tu és o Filho do Deus? Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o... Que loucura, cara. Que loucura isso. Por que Jesus está dizendo, não diga a ninguém que eu sou o Cristo? Jesus está sentado com os seus discípulos, e é muito mais do que os 12 que você conta. Se você olhar em outras passagens, há menção de discípulos que tem mais de 150, outras que são mais de 500. E ele está lá com eles e ele começa um diálogo. E o propósito desse diálogo é produzir uma mentalidade. E ele começa a perguntar sobre plataformas que um dia funcionaram. Até que alguém diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele olha e diz assim: foi o meu Pai que te deu essa revelação. E sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. O que você conectar na terra, o que você erguer na terra, será dispensado à medida do céu. E o que você desconstruir na terra será travado à medida do céu. Mas não contem para ninguém que eu sou o Cristo. Como que ele me pergunta quem ele é e depois ele diz para não contar para ninguém? Não, eu teria dito: se nem tu conta, segura os teus segredos, eu vou segurar, irmão. Porque ele sabia que era o Cristo, amém ou não amém? Então era um segredo dele. E aí ele me chama para conversar e me conta esse segredo. E depois pede para eu não contar. Por isso eu digo: não me conte segredo, irmão. Estou brincando, está ao vivo, né? Eu queria pedir a oração dos irmãos, irmão. Eu fui muito intimidado essa manhã, que sempre sou muito intimidado, irmão. Umas 4 pessoas chegavam para mim hoje de manhã. Toda a vida é assim: pastor, só para te lembrar, está ao vivo, hein? Tá, irmão, e o que tem isso? Não, só lembrando. Aí eu passo, aí o outro: pastor, digo, meu irmão, sim, as câmeras estão ao vivo aí no YouTube. Tá, eu sei que está ao vivo, e aí? Não, aí depois chega esse: pastor, oi. Aí eu penso que é uma oração. Cuidado, está ao vivo, hein? Eu sou tão herege assim, irmão. Você que está nos assistindo, fala aí, depois tu manda um comentário. Eu sou tão herege assim, irmão. Porque feio eu sei que eu não sou. Minha mãe sempre disse que eu sou bonito. E eu descobri esses dias que o caçula geralmente sempre é bem mais bonito que os mais velhos. Então os caçulas que estiverem aqui, sinta-se abraçado por essa revelação. E os mais velhos, não tenha complexo de rejeição. Há uma medida de beleza que foi te dada. Cada um anda na fé que recebeu do Senhor. Viu, Berg? O Berg é o mais velho, né? Fica tranquilo. Você já é casado e tudo, irmão. Resolvido. Viu, Ítalo? O Ítalo é o mais velho e aí ele já está assim. Não. Ítalo, quem ama o feio, bonito lhe parece. Não é, irmão? Então eu fiquei, cara, como que pode? Ele me pergunta quem é ele, a gente recebeu a revelação e agora ele diz: não conta para ninguém. E eu escrevi essa heresia no meu livro de Jordânia, capítulo 2.
versículo 10. Deus não dá asa à cobra, nem envenena passarinho. Por que Jesus falou, não diga aos outros que eu sou o Cristo? Porque não tem nada pior, irmão, do que unção, revelação sobre quem não tem caráter. Era discípulos que ele estava conversando. E o discípulo não é a multidão. O discípulo, ele senta para ser mentoreado. O discípulo, ele senta para aprender. O discípulo, ele tem no coração o desejo de se tornar como o seu mentor é. O discípulo, ele como filho, ele quer ser parecido com o pai. Por isso que você não pode estar dando, irmão. Irmão, tem coisas que eu te falo de verdade. Tem pessoas, e não tenha isso como duro, tá, pastor? Eu estou ministrando com pastores aqui, amém? Pastores, tem pessoas que caminham com você, que você não pode revelar os segredos do reino. Não pode. Eles fazem parte da multidão, então você dá a ele pão para ele comer, mas não dê segredos. Amém? Eles são igual o Ziba. Eles estão com você só por aquilo que você pode dar. Quando aparece alguém dando coisa melhor, ele vai embora, deixa ele ir mesmo. Não segura não. É pesado para você e vai ser destruidor para ele. O Ziba, meu irmão, é aquele que não dispensa nem o paralítico. Se é para pegar alguma coisa, ele corre na frente do paralítico. Às vezes tem uns filhos, Luan, que são como Mefibosete. Eles vão ser colocados na tua congregação que você conduz, só para exercitar no teu coração a compaixão e a perseverança. Ser pai de filho bonito que nem o Luan é muito fácil, irmão. Eu quero ver ser pai que nem um Ítalo aqui, um príncipe. Não, eu estou falando sério, irmão. Ser pai de uma criança saudável é bom, mas ser pai de um menino especial vai exigir de você uma estrutura de maior maturidade, de maior paciência, de maior amor. Então Deus coloca uns filhos que nem Mefibosete, para você cuidar, eles nunca vão desenvolver. Você dá a herança para ele, porque ele é filho. Mas cuidado, o Ziba arrebenta com eles. Então, pastor, tem coisas que você não pode estar compartilhando com todo mundo, irmão. Tem coisas que você fica para você e para os seus filhos. E o resto, dá pão para eles comer. Amém? Então, quando eu vejo essa passagem de Mateus 16, Jesus está falando sobre qual realidade, irmão? Qual realidade Jesus está falando? Igreja. E eu estou conversando com pais chamados para supervisionar Então vamos dar uma olhada na igreja essa manhã, irmão. Vamos dar uma olhada, vamos olhar para dentro de nós essa manhã e dizer: Senhor, como que eu estou supervisionando a tua igreja? Como que eu estou fazendo uso da candeia? Hebreus capítulo 13, versículo 16. Ele é daqueles que velam por você, como quem tem de prestar conta a Deus. Pastor, levante sua mão essa manhã aqui. Isso deve meter muito temor na gente, irmão. Saber que nós vamos prestar conta. Deve meter temor quando a gente consagra, quando a gente chama. E, irmãos, também deveria meter temor em você. Não medo, porque o medo produz tormenta. O medo produz castigo. O medo produz punição. E Jesus veio nos dar amor, veio nos trazer amor que lança fora toda plataforma que produz punição, toda plataforma que produz castigo. Eu não tenho que estar castigando mais os meus filhos, irmão, nem você. Você tem que equipá-los, você tem que discipulá-los. É porque dá mais trabalho discipular do que castigar. É fácil você pegar um menino e botar ele o dia inteiro de joelho no milho. Difícil é sentar, deitar, dormir e levantar com uma palavra, discipulando a tua criança. Amém? Por isso que na lei, irmão, é mais fácil castigar. Não, está disciplinado, 6 meses de banco. É fácil.
Eu quero ver sentar 6 meses no banco com esse cara e discipular. Liberar rio de vida sobre a vida dele. Amém? Então Jesus está falando da igreja. E a primeira coisa que eu quero que você entenda, irmão: igreja não é um domingo à noite. Igreja é um organismo vivo. É uma mentalidade corporativa. Jesus está sentado com os discípulos e a pergunta dele é: quem dizem vocês que eu sou? Ele não diz: Luan, o que diz você? O que é que você fala a meu respeito, Sara? E você, Ítalo, quem diz você? Não, ele disse o quê? Olha aí, versículo. Primeira pergunta que ele faz, versículo 13: quem diz o povo ser o filho do homem? E depois ele pergunta: mas vocês, versículo 15, quem dizeis que eu sou? Sabe o que é a igreja, irmão? É uma mentalidade coletiva. Por isso que ele diz em Romanos 12: rogo-vos, pois, irmãos. Por isso que em Efésios 6 ele diz: fortalecei-vos. Você pode ter um lugar como esse, irmão, com 350 pessoas sentadas em 350 cadeiras num domingo à noite, e isso não ser igreja. Você pode ter um lugar com 2.000 pessoas sentadas em 2.000 cadeiras ouvindo você, e você pode não estar conduzindo a igreja, porque ela não pode não ser igreja. Por isso que a primeira coisa que eu quero desconstruir essa manhã, pastor, é que igreja não é um ajuntamento de pessoas. Porque o primeiro ajuntamento de pessoas que você vê na Bíblia, Gênesis 11, e eles não estavam com uma mentalidade correta com os céus. Eles estavam construindo e prosperando e crescendo, edificando, mas era reprovado. Porque enquanto o Senhor havia dito: espalhem-se, eles estavam ajuntando-se. Então, se ajuntamento de pessoas, irmão, fosse igreja, o maior pastor do Brasil agora e o maior avivalista do Brasil agora é o pastor Wesley Safadão. Amém, pastor? Às vezes você está no seu lugar, você tem você conduz 3, 4 pessoas. Mas se você e essas 3, 4 pessoas tiverem a mesma mentalidade, em de acordo com a palavra, cara, você tem uma igreja poderosa. Poderosa. Por isso, não se espante, não se indisponha, não paralise, mas também não se mova por causa da aparência das coisas, porque a primeira coisa que a igreja que se move no reino de Deus não é a aparência visível. Amém? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 28. Porque eu quero falar sobre a igreja, a casa de Deus. Não importa, irmão, se nós não mudarmos a nossa mente, se a nossa maneira de pensar não estiver de acordo com o Pai, ainda que nós tenhamos muitas respostas, ainda que nós tenhamos muito entendimento, você corre um grande risco dele estar equivocado ou obsoleto. Quando Yeshua veio, havia um entendimento equivocado a respeito dele. É o filho da Maria, é o filho de José. Mas também havia um entendimento obsoleto: ele é João Batista, ou Elias, ou Jeremias. O que é que isso tem de diferente? Olhar para Yeshua e ver ele como filho de Maria é ter uma visão carnal. Mas olhar para Yeshua e ter o entendimento de que ele é Jeremias, Elias ou João Batista é ter uma visão religiosa. E a igreja, ela está sempre se movendo entre carnalidade e religiosidade. Serão sempre essas bifurcações, esses caminhos que tentam roubar de nós a diretiva do reino. Amém, irmão? Eu queria orar com você. Há muita distração aqui no ambiente, cara.
queria te pedir, pastor, se conecta conosco no Espírito. Tudo que o diabo não quer que você entenda, irmão, é sobre igreja. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Deus só está no ambiente que está se movendo pela mente dele, que está se movendo de acordo com a palavra dele para agora. Então, por favor, vamos orar um pouco, irmão. Eu vou dar uma parada aqui para a gente voltar a orar, para conectar de novo no Espírito, porque eu estou vendo muita distração, cara. E a Bíblia diz que o diabo, quando ele percebe que palavras estão sendo liberadas, que vão produzir entendimento, ele aparece para roubar. Pai, em nome de Jesus, nos repreendemos, Senhor Deus, tudo aquilo que vem para distrair, em nome de Jesus. Aquieta a nossa alma, aquieta a mente dos teus filhos, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu libero a realidade de Esdras, de Neemias capítulo 8. Todos estavam sentados para ouvir a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Não, todos estavam de pé para ouvir a palavra do Senhor. Uma coisa, irmão, é quando a Bíblia diz que você estava sentado. Outra coisa é quando a Bíblia diz: põe-te de pé. Deus só pode falar com quem se põe de pé. E se pôr de pé não tem nada a ver com estar sentado ou em pé fisicamente. Tem a ver com estar disposto para ouvir e obedecer no Espírito. Irmão, você não serve a Deus na alma, você só pode servir a Deus no Espírito. Por isso, por favor, entra no Espírito, se conecta com o Espírito aqui, meu irmão. Me ajuda. Coloca tudo em ordem, Senhor, coloca tudo em ordem, Senhor, coloca tudo a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito alinhado com o teu Espírito essa manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Nós estamos aqui para te ouvir e para te obedecer, meu Pai. Nos ensina a julgar a profecia, nos ensina a julgar o teu Espírito, a palavra do teu Espírito. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, pastor? Glória a Deus. Eu sou chato, irmão, porque a Bíblia diz que há uma unção que vem para nos tornar aptos para ensinar. Quando Paulo fala lá em Timóteo sobre a constituição de bispos, ele fala: marido de uma só mulher, hospitaleiro. Lá na frente ele diz que seja apto para ensinar. Há uma unção de ensino que é liberada, irmão. Mas essa unção só se move e constrói na gente a mentalidade se a gente respeitar ela. Quando você, irmão, não respeita a unção que está sendo liberada, você fere a unção. E ela, porque é sensível, ela se vai. 1 João diz assim: permanecei na unção. E aí em seguida diz: permaneça nele. Para a unção permanecer, irmão, eu tenho que permanecer nele. Fala de uma pessoa que não se distrai. Por isso, não se distrai, irmão, por favor, me ajude. Amém? Gênesis 28, versículo 10. Você achou? Partiu Jacó de Ber e seguiu para Harã. E tendo chegado a um certo lugar, passou a noite ali. E já era posto o sol. E tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaque. A terra em que agora está deitado eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir aquilo que hei de te referir. Despertado Jacó do seu sono, disse:
Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos... Tendo se levantado Jacó cedo pela manhã, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em sobre cujo topo entornou azeite, e ao lugar, cidade que outrora chamava-se Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Amém, irmão? Eu quero falar sobre a casa de Deus. E seguindo o que nós estávamos falando, ela não é o domingo à noite, e nem é esse prédio, mas uma mentalidade produzida por experiências com o Espírito. Jacó não estava, irmão, numa congregação. Estava. Não tinha um menino bonito desse, louro, parecido um gringo, tocando um teclado com notas melodiosas, bonitas. Tinha? Hã? Não tinha, Felipe. Nem tinha pastor, nem diácono, nem presbítero, nem apóstolo. Era só Jacó e Nuês. Então a primeira coisa que eu quero lhe falar, meu irmão: igreja é essa a realidade. E o que eu mais piro aqui é que quando que ela começou a existir? Quando caiu o dia e começou a noite. Sabe para que é que serve a igreja? Para se mover na noite, porque ela é luz. Não há sentido de uma igreja na luz. Só há sentido uma igreja que é luz. Eis que vos tenho dado a minha luz, resplandeçam nas trevas. E o problema de hoje, irmão, é que tem muita gente dormindo na luz, enquanto muita gente perece nas trevas. Por isso, desperta, ó tu que dormes. Amém? Você não tem, pastor, que está promovendo situações, encontros, para encher um lugar desse de gente. Você tem que se gastar para encher gente com a mentalidade de Yeshua, para que eles vão às trevas e expandir o governo dos céus sobre a terra. Amém? Então, a primeira coisa que eu quero te falar é isso. A realidade da igreja não tem nada a ver com aquilo que o Brasil entende. Mas eu não tenho problema nenhum com a estrutura, irmão. A gente está aqui no... Mas nós não servimos à estrutura. A gente serve ao propósito. Um Cristo sendo edificado em muitos homens, para que muitos homens se tornem um Cristo. Uma mentalidade. Todos, como a pastora Eliette orou. Um só homem, um só corpo, um só Espírito, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Efésios capítulo 4. Amém? Amém, pastor? Você está aqui comigo, irmão? Amém ou não amém? Aleluia. Então vamos lá. Voltando aqui, versículo 11. Em algumas traduções diz: e chegando ao deserto, passou ali a noite, pois já era posto o sol. Amém? O sol, irmão, já se tornou em treva há 2016 anos. Essa profecia de Joel aconteceu em parte lá em Joel capítulo 2, versículo 28, e lá em Mateus capítulo 26. Quando Yeshua se entregou na cruz, o sol se converteu em... A igreja foi liberada. Nós somos ela, irmão. Deixa eu te falar algo, irmão. Você sabia que não existe segunda ida? O que existe é segunda vinda. Se não tem segunda ida, mas segunda vinda, você acha que você vai para onde?
Por favor, irmão. O propósito é restaurar todas as coisas, não é ir embora para lugar nenhum. Se você não entender essa tecnologia, se você não entender essa demanda do céu, você não vai conseguir se mover pela mentalidade de Yeshua. Quando ele fala novo céu e nova terra, não é que ele vai fazer essa aqui e trazer outra bonitinha para nós, não. O processo é o mesmo do odre, um novo odre. Não é que ele pegou aquele de couro e jogou fora. Porque quem pega as coisas que já não funcionam e joga fora é religião. Porque um dia você era muito bom, você dava oferta, você lavava o banheiro, você abria a igreja, você dava carona, você pegava os irmãos, mas aí você passou por uma dificuldade, você não dá oferta, está doente, não lava o banheiro, você agora não faz mais nada, então te jogam fora. E quem joga fora, irmão, é a religião, não o reino. No reino, o pai olha e vê um odre deformado por um vinho que perdeu a sua funcionalidade. Ele recebeu um vinho, ele era um odre novo, ele recebeu um vinho novo, e aquele vinho fermentou o odre. O que aconteceu? Ele inflou, ficou inchado assim. Ele pegou a forma daquele vinho que estava um tempo aqui. Então Jesus vem e diz: olha, eu tenho um vinho novo, mas eu não posso botar nesse odre velho. Porque quando eu botar um vinho novo aqui nesse odre que tem essa forma, e que já está todo enrijecido, quando o vinho fermentar, ele vai romper com o odre, você vai perder o odre e perder o vinho. Então ele diz: vamos colocar um vinho novo em um odre novo. Então o que é que ele faz? Ele pega o odre velho, e ele vai para o processo da restauração do odre. Ele pega o odre velho, ele põe na água, ele mergulha na água. Para quê? Para hidratar o couro, para amolecer o couro. Para quê? Para que ele possa dar uma nova forma ao odre velho. Ele tira o odre da água e ele põe sobre uma pedra. E ele pega uma madeira e dá na odre, até ele ficar quebrantado, capaz de suportar um novo vinho. E quando esse novo vinho é colocado e fermentado, ele pegar uma nova forma. Então o que ele fez com a gente? Ele me pegou um odre velho que vivia a mentalidade do mundo, que achava que ser bom era ter muitas mulheres, e ser bom era ter um terno, um anel no dedo, e dizer: oh, aleluia! Porque uma coisa que eu quero que você entenda, irmão: a igreja, ela é a casa de você, é a habitação do Espírito. Então eu não preciso chegar agora e dizer: ó, queridos, aleluia, na presença de Deus. Ah, é natural. Ô, pai, é a vida de você, para que mudar a voz? Eu chegar em casa hoje à noite, ó, fiquei bonzinho, cara. Hoje à noite, botar os meninos para dormir, tomar um banho, botar um perfume, olhar para a negra, perfumada e cheirosa, e dizer: ó, minha mulher, deita-te agora na cama. Aí a gente faz isso com Deus. Eu imagino Deus com essa voz. Não é de pensar, irmão? Amém? Então o que ele fez? Ele me pegou nessa forma enrijecida e me mergulhou na água. Isso é batismo. Depois ele me tirou e me colocou na. Isso é revelação. E em seguida ele deu em mim enquanto luz. Eu tenho adquirido uma nova forma todos os dias. Não adianta, pastor, você querer entrar aqui para ouvir mensagem do reino se não se sujeita a um processo de renovação. Saia da religiosidade. Deixa Deus te tirar, cara. Deixa Deus mergulhar você de novo no batismo. Sabe por quê? Porque você precisa passar pelas águas. Não, pastor, eu já me batizei uma vez. Aí é? Hebreus saiu e passou pelas águas do mar. Depois passaram pelas águas do Jordão. Irmão, os batismos, eles são constantes em nossas vidas.
Não que eu preciso entrar numa piscina com água toda a vida, não. Eu preciso me sujeitar às transferências de ambiente que o Senhor me faz passar por toda uma vida, porque senão eu corro o risco de nunca ter saído do deserto. Na caminhada do Senhor, irmão, você pode ver na Bíblia, sempre Deus tira o homem de um lugar, leva para outro, de Berseba até Arã. Já parou para pensar? Porque na nossa caminhada, irmão, é de céu em céu, de glória em glória. Amém? Você está aqui? Glória a Deus. Então vamos lá. O que é que eu estava falando? Às vezes eu paro, fechei a Bíblia aqui do odre, né? Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu voltar para Gênesis 28. Então vamos lá, versículo 12. E sonhou. Irmão, você já parou para pensar? E apareceu nos cavalhais de Manre a Abraão o Senhor, e este lhe falou. E apareceu o Senhor a Isaque, quando este pensava em voltar para o Egito, disse: fica em Gerar. Mas aí agora diz: e sonhou Jacó um sonho. Por que Deus, para falar com Abraão, falou com ele? Por que Deus, para falar com Isaque, falou com ele? Mas por que para falar com Jacó precisou Jacó dormir? Porque tem gente que é tão carnal e almática que Deus não consegue falar com ela assim. Então precisa botar ela para dormir, para cancelar o governo da alma, o governo da carne, para falar com ela no espírito. Tem gente que tem um ministério de sonhar, amém. Mas tem gente, irmão, que Deus só fala em sonho porque o cara é tão carnal e tão religioso que não tem outro jeito. Pastor, prega, a pessoa não pega nada. Aí Deus diz: tá bom, então. Aí a gente, Senhor, não, filho, fica tranquilo, não dá para. Ele não consegue entender quando você fala, ele não consegue perceber na comunhão. Então deixa eu dar um sonho para ele, para ver se assim ele entende de uma vez por toda. Porque Deus tem compromisso conosco, irmão. Sabia? Deus tem compromisso com a palavra que Ele liberou sobre nós. Então Deus para Jacó, faz ele sonhar para que ele possa falar no Espírito. E a segunda coisa que eu quero te dizer é isso, irmão. Como Deus é Espírito, as realidades deles só se constroem no nosso Espírito. O irmão disse assim para mim: pastor, ficou bonito o púlpito, né? Eu digo: ficou. Aquele outro era de Acre, esse aqui a gente fez, ainda botou um H de Hermínio. Um beijo, meu pai. Para ver seus irmãos, né, irmão? Porque, aleluia. Cara, às vezes você fica botando coisas. Pastor, pelo amor de Deus. Irmão, tem lugar que a gente vai que é tanta bugiganga. É uma coisa para cá, um penduricalho para colar, é um negócio para colar. Para que isso, irmão? Você está produzindo um povo almático, que precisa sempre de algo para ver, para caminhar. E quando a Bíblia diz que nos últimos dias Ele vai recolher os céus e abalar a terra, para que não haja nenhum sinalizador, nada que eu possa ver, esse povo vai morrer parado, irmão. E você precisa ensinar os filhos a crescer e a caminhar, porque uma hora até o pai morre. Quem tem pai que já morreu aqui? Levanta a mão. Morreu ou não morreu? E você teve que andar sozinho ou não teve? Então, e aí ele continua e diz: eis que posto na terra uma escada cujo topo atingia o que, amado? E estava onde essa escada? Na terra. Igreja, irmão. Você precisa entender que igreja é isso. Que igreja, ela surge da terra. Ela está conectada com o pó. Mas ela tem um propósito: conectar o céu. Amém? E havia anjos subindo e... A comunicação, irmão, não pode estar interrompida. Igreja é um ambiente, irmão, de conexão entre céu e terra, onde flui a comunicação. Sabe o que é que mais cansa a minha geração? É porque ela um dia foi uma igreja
conectou o céu e terra, mas perdeu a comunicação. Pastor, cansa ou não cansa fazer as coisas sem uma palavra de Deus? Eu estou falando para pastores aqui, irmão, e eu quero te dizer, eu também passo por isso. Às vezes a gente, caramba, estamos aqui conectados com o céu, e de repente começamos a nos mover na palavra que Ele nos deu. Mas de repente, irmão, você percebe que a coisa não flui. De repente você começa a perceber que a coisa não está conectada. E isso não é pecado, irmão. Eu quero te dizer, isso não é pecado. Porque a primeira coisa onde ela está conecta é com o pó. E tem tempo que você está mais pó do que glória. É ou não é? Se você está aqui é porque senão você já tinha subido, irmão, né? Com 6 asas e tudo. Você é gente, irmão. Gente chora, gente erra, gente se engana, gente entristece, gente desvia, porque é gente. Agora, o que você precisa fazer é que nem Davi. Viu que se moveu sem conexão, se joga no chão. Deus, pelo amor, não vou mais para lugar nenhum. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmão. Um dos maiores sinalizadores que nós estamos sem conexão é quando falta recurso. Porque depois de reino, o que ele mais falou foi de dinheiro. Você já viu? Jesus, tem uma multidão aí com fome. E nós estamos fazendo o quê? Jogando bola aí, então vai ficar com fome. É porque é pecado jogar bola? Não, não é não, só usei um exemplo até bobo. Jesus tem uma multidão aí com fome, tá? E eu estou aqui num propósito. Qual o propósito? Liberar a palavra. E apareceu algo que quer interromper essa demanda. Como que a gente faz? Vai ver aí, irmão. Vai ver se tem alguma coisa para esse povo comer. Não pode mandar eles embora, porque há uma demanda, eu preciso pregar a palavra. Aí vem um menininho, 5 pães e 2. E Jesus disse, não dá para dar para comer esse povo, então vamos parar a palavra. Foi? Porque se você está se movendo pela demanda do céu, fica tranquilo, o recurso flui. Mas se travou, irmão, para. Volta para dentro de casa e, Senhor, o que é que está acontecendo? Amém? Então a terceira coisa que eu quero te falar é isso. Que o sobrenatural, ele parte, irmão, da terra. A escada está onde? Na terra para o... E o sobrenatural começa a se movimentar da terra, não é do céu. Pastor, eu te provo. A Bíblia diz que não adianta você querer ser fiel no muito, se você não é fiel no pouco. E ele diz que ele não vai te dar riquezas espirituais se tu não for fiel nas riquezas Meu irmão, se você não se submete ao teu pai dentro de casa, as realidades espirituais transferidas do teu pastor para você não irão te alcançar. Se você, pastor, não ama a tua esposa e não zela para fazer com que ela faça obras maiores do que você espiritualmente não vai conseguir conduzir a igreja. Porque o sobrenatural ele vai sendo ativado da terra para o céu. É eu ligar na terra para ligar no céu, não é o contrário. Oh, Deus poderoso, faz isso aí. Eu não posso, você precisa primeiro fazer isso aí. E você não entende, porque cansa, porque nada flui, porque que as coisas não acontecem. E eu estou te dizendo aqui, meu amado, por favor, entenda. A ativação do céu ocorre primeiro de um botão que se liga na terra. E Deus está nos ensinando todos os dias como ligar corretamente na terra, para que nós possamos ligar corretamente no céu. Porque na hora que Pedro ligou errado na terra, em vez de ativar o princípio do reino dos céus, ele ativou o princípio do reino das trevas. Lembra? Não, tu não vai fazer isso para trás de mim, Satanás. O cara estava em Deus na estante, estava com o pai na estante, trouxe o pai agora, em seguida trouxe o Satanás. E isso é real, irmão. Isso é real.
levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o rei. Quem é o cabeça? Levante sua mão, marido. Você é o cabeça. A porta de entrada na tua casa para o reino espiritual é você. É você, irmão. Mas da mesma forma que essa porta espiritual de entrada é você, se abre para os céus, ela se abre para as trevas. Então cuidado como você se move. Quando um homem ele abre uma conexão dentro de casa, na terra, para pornografia, ele ativa o reino das trevas para entrar na casa dele com imoralidade, com orfandade, com intimidação, com rejeição. E aí você não entende por que tua mulher te rejeita e te desonra, por que a tua filha te desobedece, por que o teu filho anda com complexo de inferioridade. É da terra que se liga o reino do Espírito. Pastor, minha vida não caminha financeiramente. Examine como que você caminha com o dinheiro na terra. Em primeiro lugar, não há, irmão, eu vou te dizer uma coisa. Tem muito pastor que precisa ter cuidado. Porque tem muita gente, irmão, que faz as coisas erradas lá fora e acha que vai santificar o erro dela trazendo dízimo e oferta para a igreja. E às vezes você está recebendo isso e nem está se ligando, que está se conectando com falcatrua. Depois não sabe por que você está pegando o dízimo e fazendo coisas que Deus não mandou você fazer, porque você está recebendo a oferta de quem ganha dinheiro de maneira errada. Acorda, meu irmão. Ah, o traficante está sustentando a obra lá da igreja. Cuida, irmão. É a preço de sangue que você está edificando isso aí. Cuida, meu irmão. O reino do Espírito, ele parte, João Paulo, é da terra. Por isso que Paulo diz assim: cara, você quer colocar alguém para conduzir uma igreja? Olha dentro de casa, como que ele está com a mulher, como ele está com os filhos. Por que você acha que está assim lá escrito, irmão? Porque o cara não pode conduzir nada espiritualmente se na terra ele não conduz de acordo. Como que eu vou cuidar das coisas dos céus se eu não cuido nem da minha própria casa, irmão? Entende? Por que ela é posta na terra? Para conectar o céu. Mas em nome do crescimento a gente foi atropelando as coisas. Foi ou não foi, irmão? Hã? Foi, irmão. Mas em nome de Jesus, Deus está ajeitando a gente, irmão. Deus está vindo. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Lembra quando Natan foi falar com Davi? Davi tinha vacilado, não tinha? Amém ou não amém? Ô Davi, cara, deixa eu te contar uma história. Tinha um cara fazendeiro muito rico, próximo, muitas ovelhas e muito gado, e recebeu um visitante. Em vez de matar uma ovelha da dele, ele foi num cara que só tinha uma ovelhinha. Era pegada como pai e filho, e matou aquela ovelhinha. Davi, esse cara precisa morrer. Esse cara é você, Davi. Por que Natan falou para Davi que era ele só depois que Davi entendeu o que Natan estava falando naturalmente? Porque antes de Deus nos falar no Espírito, Ele nos fala no natural, irmão. Essa é uma demanda dos céus. Lembra, para nos criar, Deus teve que pegar a terra. Deus teve que tocar na terra. Para liberar a árvore e planta, Deus teve que falar para a terra. É uma realidade, irmão. E você olha as nações, eu estava falando lá fora. Eu nunca vi, tenho 38 anos, eu nunca vi o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo agora. Gente rica na cadeia, político na cadeia, as coisas vindo à tona. Você já tinha visto isso, você, irmão? Ou é a primeira vez? Quem é a primeira vez? Levanta a mão. Aí você olha para os Estados Unidos. Um doido ganha a presidência. E aí o povo diz: meu, é o diabo, é o anticristo. Meu irmão, entenda a economia do céu. Até o anticristo é anticristo de Deus.
Pastor, que heresia. Vai lá em Apocalipse capítulo 13. E deu o Senhor poder ao anticristo para ele destruir a Babilônia. Até o diabo é diabo de Deus, irmão. E deu o Senhor poder a Satanás. E disse o Senhor a Satanás: vai, Satanás, mas só até aqui. Amém, irmão? Então, quando você olha para a América, para os Estados Unidos, a maior nação das nações, o maior país que evangelizou o mundo, um doido ganhou a presidência. Sabe o que eu entendo? Deus está pegando os doidos para confundir os sábios e removendo o governo, estabelecendo um governo correto com ele e tirando um governo que por ele foi reprovado. Mas sabe o que é que Deus está dizendo? Eu estou falando para a igreja brasileira. Eu estou vindo contra a nação de vocês para expor o que está errado e estabelecer pessoas corretas. E em seguida eu vou com a igreja. Por enquanto é Brasília, Deus dizendo: meus irmãos, meus filhos, meus pastores, se arrependam enquanto é tempo. Porque já já eu vou fazer uma lava-jato na minha igreja. Até o nome, irmão. Até o nome. Coloca tudo em ordem, Senhor, coloca tudo em ordem. Senhor, coloca tudo em ordem. Escuta isso, ó. Mateus capítulo 7. Quem já foi no Lava Jato aqui? Levanta a mão. Você para o carro lá na plataforma, irmão. Ele água por cima, água por baixo. Aí depois seca, não é? Aí você vê em Mateus capítulo 7. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, eu expulsei demônio em teu nome, preguei em teu nome, curei em teu nome, eu vos digo, apartai-vos de mim. Por que ele diz apartai-vos de mim? Ele está dizendo isso porque ele disse lá, ele vai dizer lá na frente para Pedro, irmão. Uma igreja que se move na terra, fazendo o quê? Ativando o reino das trevas em vez do reino dos céus. Aí ele vai e diz: porque eu digo uma coisa para vocês: quem edificar a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordou os rios, água de cima, água de baixo, e deu contra ela os ventos. É a lava-jato, irmão. Eu sou meio pirado, mas vem cá, você para o carro no lava-jato, aí o cara dá água por cima e dá água por baixo, não dá? Depois ele passa a flanela para secar. E ele está dizendo: a minha casa, eu vou dar água da chuva, a água que cai de cima, a água do transborda do rio, a água que sobe de baixo, e os ventos, vai secar, vai vir lava-jato sobre a igreja. E que bom, irmão, que bom. Isso não é ruim, isso é bom. Isso vai tirar tudo quanto está de parasita, irmão. Tudo quanto está de mal intencionado, irmão. Todo aquele que está mamando, irmão. E sabe o que é pior? A Lava Jato deu o seu ápice nos anos onde o Brasil mais cresceu. Já parou para pensar nisso, irmão? Toda essa roubalheira aconteceu nos anos onde o Brasil mais cresceu. E aí às vezes você fica achando que porque está crescendo, meu Deus. Falei para o irmão ali, Êxodo 33, o povo idolatrando, Moisés desce e diz: Senhor, Deus irado. Não faz isso com o povo. Tá bom, Moisés. Então você vai vencer os cananeus, os heteus, os fariseus, vai entrar na terra que mana leite e mel. Meu irmão, pense numa vitória. Quem queria vencer os inimigos da cidade? Levanta a mão. Você pode. Quem quer conquistar a cidade? Levanta a mão. Você pode, pastor. Moisés poderia ter feito tudo isso, só que a Bíblia diz: mas eu não vou com você, Moisés. Será que isso não deve meter temor na gente, irmão? Você pode estar vencendo os inimigos, construindo, expandindo, e Deus não está nesse negócio.
Porque Deus não está interessado, irmão, em outra coisa a não ser ver a edificação e a manifestação do Filho. Uma geração com a mesma mente, o mesmo modo de pensar e agir de Yeshua. Amém? Vamos para frente. Meu Deus. Outra coisa que eu quero te falar ainda sobre isso. Quando ele fala que a escada, Elton, está na terra e conecta o céu e há uma frequência contínua de diálogo, ele está dizendo que para as coisas acontecerem, a responsabilidade é minha e é sua, irmão. Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha e dar-te-ei as chaves do reino dos. E o que é que ele diz em seguida? O que ligares, né? O que é que ele está falando? Você já tem tudo que você precisa. Mas você precisa ser responsável. Você precisa se mover. Oh Deus. E Deus está olhando, faça alguma coisa aí, a responsabilidade é sua. A gente se reúne num ambiente desse. Deus, é muita droga nessa cidade. E Deus diz, eu sei, faz tempo que eu vejo, botei vocês aí, mas vocês ainda ficam levantando a mão para mim em vez de marchar. Deus, é muita corrupção. Vai lá, 147 dias, Brasil de joelho, para acabar a corrupção de Brasília. E Deus dizendo, ô pastor, para então de corrupção na igreja. Aquilo que é para nós fazermos, a gente atribui para a responsabilidade de Deus. Não, irmão, é sua responsabilidade. Deus vai lá na casa da irmã e ama a irmã. E Deus diz, não, quem tem que ir lá e amar é você. Deus visita os presídios, os orfanatos, os hospitais. E Ele diz, aquele que foi no presídio, aquele que deu uma veste, aquele que deu um copo d'água, a mim me deu. Aí não, a gente faz oração missionária para Jesus. Vai lá, Jesus. Ah, não, quem tem que ir é tu, camarada. É eu. Amém. Isso é igreja, irmão. Parte de nós. Mas aí eu te falo, irmão, por favor, não se ofenda com o que eu estou falando. Eu só peço que você julgue a profecia. Sabe o que é que mais impede de você receber uma revelação, uma palavra apostólica? Ah, Senhor, mas eu sou cego desde a infância e dizia que era meu pai. Não, rapaz, é para a glória de Deus. Levanta e vai se lavar. Não, eu vou nada, isso não vai acontecer não. Tem 38 anos que eu estou sentado aqui na beira desse tanque e ninguém me joga, tá? Levanta, pega a tua cama e anda. Não, vou não, me feriram, Bárbara. Eu era crente, me feriram, eu não vou mais não na igreja não. Tá, vai, rapaz. Não, me feriram. Quantos anos faz isso? 20. Meu Deus, irmão, como as pessoas ficam paradas por aquilo que sofreram. Esses dias eu ministrei aqui, enterre o que já morreu. Está que nem Maria, olhando para o túmulo aberto, a ressurreição sendo comunicada conforme ele falou e foi profetizado. E ela, meu Deus, meu Jesus, ô Maria, cadê jardineiro ele? Que jardineiro, sua cabeçona, sou eu. Você percebe, irmãos, que às vezes você não consegue entender, receber uma palavra para hoje, porque você ainda está no jornal de ontem. Então faça o seguinte, compre hoje o Povo e fique com ele lendo 1 ano, para ver se você muda a sua mente e se inteira das situações. Se inteira. Quem tem Facebook? Eu quero te desafiar hoje. Pega o teu celular, vou liberar agora. Pega o celular e tira uma foto do seu Facebook. Passe 1 ano olhando a foto. Você passa? Por quê? Você quer saber quem está comentando, quem está curtindo, quem está publicando, não é? É ou não é? Fala, irmão, eu também faço isso. Não é? Mas aí a gente não se interessa assim pelas palavras do Senhor. A gente tira uma foto de algo que a gente um dia viu e fica com ela a vida inteira. Tu é Elias, tu é Elias, tu é Elias, tu é Elias. Esse, não sou mais Elias. Ah não, tu é João Batista, Jeremias.
Tu és o Cristo. Aleluia, agora a igreja começou. Alguém que adquiriu uma mentalidade para um tempo presente. Aleluia. Então deixa eu te falar. Se as realidades partem de nós, se a igreja surge da terra, se a responsabilidade primeiro é nossa, se é nós que viramos a chave, precisamos fazer isso com responsabilidade. Me mover numa teologia que fala que em vez de vir ele vai e eu vou e acabou a terra, me faz um cara bem irresponsável com a terra. Me faz alguém que passa por um batistuda ímpio, em vez de dizer: todos são meus irmãos que estão nas trevas. Entender, irmão, que eu vou embora, a terra vai explodir. Faz de você abrir Romanos capítulo 8 e olhar e dizer: a terra geme e aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Para quê? Para explodir? Então só pensa nisso, cara. Não pega isso que eu estou te falando como ofensa. Não estou contra a tua teologia. Mas pega o que você está ouvindo e vai para casa. Discirna de Gênesis a Apocalipse o que é que o Senhor fala a respeito dos últimos dias. De novo eu te digo, não é segunda ida, é segunda vinda. Amém? Então vamos para frente. A quarta coisa que eu quero te falar, pastor, e isso eu queria que você pegasse, sobre tudo isso que eu vou te falar esse momento agora. Bota lá para Gênesis 28. Cadê os evangelistas aqui? Levanta a mão. Eles vão dar, você vai ver que eles vão dar um grito aqui. Aleluia! Gênesis capítulo 28. Se comporta, viu, Clínio? Aqui é a igreja. Diz assim, Gênesis 28. Perto dele estava o Senhor, versículo 13, e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu, e Deus de a terra em que agora estás deitado, a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir aquilo que eu tenho te dito. Vem cá, irmão. Pastor, você está aqui, que nem eu. O que está acontecendo agora? Eu queria te fazer pensar. Qual encontro está acontecendo? Está havendo um encontro da divindade, do eterno, com Jacó, amém ou não amém? Amém ou não amém? Mas quem é Jacó? Enganador, não é? Fugido, com decreto de morte nas costas, carregado de pecado, irmão. Aí o cara chega na igreja. Não é na igreja que ele está? Não é isso que nós estamos falando? Na casa de Deus? Ele ainda não sabe, ele vai saber. Mas eu e você já sabe. Irmão, essa história está escrita e essa experiência foi contada. Não é como uma aula de história, irmão. Por favor. Deus está nos trazendo princípios e janelas proféticas para você entrar numa realidade espiritual e discernir a demanda do reino. Eu não estou contando uma historinha aqui. Eu estou te dando uma rua para você acessar, realidade para você conectar. Jacó não sabe que aquela realidade que ele está vivenciando no Espírito chama-se igreja, mas você já sabe. É disso que nós estamos falando. Então Jacó chegou aqui nesse lugar, ele ainda não sabe que é uma igreja. Sabe de quem que eu estou falando? Eu estou falando do que o evangelista acabou de trazer hoje à noite para o culto, domingo.
Eu estou falando do homossexual que o irmão foi lá na rua. Deu trabalho para ele trazer o cara lá da rua para cá. Sabia que dá trabalho? Porque o homossexual está lá fora. E por anos e anos ele foi rejeitado. Ele aprendeu na marra pelo que sofreu a revidar contra a ofensa com outra ofensa. Porque ele não sabe. Para sobreviver, em vez de morrer, ele mata. Porque essa é a lei da selva. E aí o evangelista foi lá no carro. Porque essa é a carga do evangelista. E trouxe ele aqui para a igreja. E quando ele chega aqui, ele ainda não sabe, mas essa é a casa de Deus. E na casa de Deus, que ele ainda não sabe, mas que você deve saber, quando chega o Jacó, você não tem que falar: você está aqui, Jacó, agora nós vamos voltar lá, cara, porque você tem que pedir perdão a Esaú. Se ele for, Esaú mata ele, meu irmão. Não, Jacó, agora você tem que voltar e fazer uma regressão na alma, pedir perdão a seu pai Isaac. Você enganou seu pai, cara. Se vestiu como Jacó, como Esaú quando você era Jacó. Jacó, corte esse cabelo. Esse cabelo não é igual, como diz a minha religião. Jacó, põe uma calça de homem de Deus, Jacó, porque essa sua calça é de desmantelado. Ô minha filha, você está na igreja. Sabe o que eu estou querendo te dizer, irmão? O que aconteceu aqui. O cara está lá e Deus está falando no Espírito para ele. E está dizendo, sabe o que? Pecador, não. Eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus de Isaac. Eu tenho um destino para você. Você está andando errante porque vive pelo governo do pecado. Mas se você conectar comigo, eu vou te dar um destino. Ei, tu é Cristo, pois tu agora é Pedro. E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. É isso que é a igreja, irmão. Apontar o pecado do cara não faz de você a casa de Deus. Faz de você a casa de Deus é ver o cara em pecado e dizer: há um destino para você. Eu não me incomodo, irmão. Eu não tenho que estar apontando, mostrando a lei para o pecador, porque a força do pecado é a lei. A igreja fala de lei, fala de pecado, fala de pecado. Eu te pergunto: está afundada ou não está em pecado? Para esconder, a gente põe para fora um sepulcro pintado de cal. Não, meu irmão. Casa de Deus é um lugar onde o Jacó vem. Sabe por quê? Porque isso é nós, cara. Já parou para pensar que nós somos Jacó? Como era o nome dele? Jacó. Como era o nome dele? Simão Bajonas. E agora Pedro? E agora Israel? Nós somos filhos que nem Jacó. Enganador, trapaceiro, sem vergonha, vagabundo. E Deus fez um louvor: você não vale nada, mas eu gosto de você. Não se escandalize, irmão. Segura. E você da internet, me perdoa. Às vezes eu... Ou não foi assim que ele escreveu? Ele queria... Quando ele estava conversando, tá... pai, e aí? Então vamos lá. Não, pai, então eu vou. Eu já sei, eles não valem nada, mas eu gosto deles. Não, não pode escrever isso na Bíblia. Põe assim: eu amei eles quando eles ainda eram pecador. Melhorou. Agora ficou legal. Agora você aceitou a palavra, né? Está mais dentro da... Aleluia. Aleluia. Então, meu irmão, o que você precisa é ser um ponto de conexão entre o barro e a glória, entre a terra e o céu. Quem entra aqui, irmão, já sabe que está vindo da terra. Quando o cara chega uma noite num lugar que nem esse, onde nós estamos reunidos, quando o cara vem numa manhã que nem essa, num lugar onde nós estamos reunidos, ele já sabe que até ali a terra conduziu ele. Foi assim com você ou não foi, irmão? Fala aí, porque para mim foi assim. Eu não sei se só eu sou doido, mano, mas comigo foi assim, irmão. Eu fui para Jesus depois que eu percebi que minha vida estava toda errada, que já não dava mais. Ou foi assim com você, não? Então quando ele chega aqui, cara, ele sabe que ele veio desse lugar.
E contar para ele isso não vai fazer diferença nenhuma para ele. Na verdade, ofende. Na verdade, não traz propósito. Agora o que é que Deus faz? Imagina o cara dormindo no dia. Ei, irmão, olha a cena. Dormi hoje na casa da minha mãe, uma mãe querida, que fazia gagal para mim. Eu chegava à noite, tinha um pãozinho quente com café, de manhã uma bananadinha. Hein, Elton? Cadê o Elton? Era assim ou não era assim? Aí mamãe agora está lá em Marco com o papai. Deixou só eu e meu irmão, porque até minha irmã casou e foi embora. É o deserto, irmão. É. Eu disse esses dias aqui, mãe é uma coisa linda, irmão. Você nasce, ela pegou o meu filho lindo. Põe no peito, abraça. Aí o pai chega em casa do trabalho. Cadê meu menino? Vem, para! A mãe falta morrer. Porque quando a mãe cuida, o pai é ativo. O problema é que a igreja é muito mãe. E legal, você tem que ser mãe, tem que chegar, tem que cuidar. Mas irmão, cansa. Tem uma montoeira de gente em você todo tempo. A pessoa quer no braço, no bucho, no peito, agarrado na coisa, ainda tem uma cordinha amarrada aqui. É igual muito pastor que eu vejo hoje. Aí você não sabe, porque perdeu a conexão. Você fica mais no WhatsApp, acompanhando o povo. Tá onde? Foi para onde? Do que com Deus. Aí quando é à noite, senta a ripa, uma palavra carnal e almática. Eu sei, eu já vivi isso, cara. Eu estava dizendo ao pastor Márcio ali, há 3 anos e meio atrás, se eu fosse Deus, não tinha me chamado do ministério, não. Não. Mas Deus é bom demais, cara. Porque Deus pega o Jacó, o enganador, o que quer fazer do jeito dele as coisas acontecer. Porque Jacó tinha ou não tinha uma palavra? Não, eu aborreci Isaú, minha filha, desde o começo. Meu negócio é com Jacó. Cara, você tem uma palavra. Eu sei que você tem. Eu sei que quando a gente quer fazer algumas coisas é para fazer dar certo, não é? É, cara. O problema é querer fazer as coisas dar certo. O problema é querer fazer o céu ser ativado pela minha mentalidade carnal ou por uma revelação religiosa. Por algo que um dia funcionou, mas hoje já não funciona mais. Aí Jacó briga, engana, faz do jeito dele. Mas sabe por que Deus vai atrás de Jacó? Porque Deus sabe que assim como eu e você é também Jacó, Ele quer perseguir a unção. Ele quer se conectar com o Espírito. Você vai ver lá na frente, Jacó está lá. Nada disso. Não. Vai não. Eu quero a mudança. Não tem problema, irmão. Os percalços, os erros, desde que eles estejam sendo provocados num caminho onde você está buscando mudança. Amém? Então quando o cara chega aqui, cara, ele vem arrebentado e ele quer mudar, ele só não sabe como. Ele desconfia de tudo. Tem um vídeo na internet que eu acho lindo, é um cachorrinho bem magrelinho, aí a pessoa vai pegar, passa a mão. Então tem paciência, irmão. Tenha paciência com os irmãos. Aí o irmão falou mal de você, tá? Você já sabe que ele falou mal de você, tá? Beleza. E aí, tem alguma conexão com o céu para liberar uma palavra para esse cara de destino? Ou você só tem para falar que ele falou mal de você? Então você não está conectando o céu, você só está da terra para a terra. Entendeu? Amém? Outra coisa que eu quero te falar. Igreja. Esses dias eu falei aqui com alguns irmãos. Vou falar para vocês, pastores. Talvez isso deixe você pior ou melhor, não sei. Vai depender de como você enxerga. Irmão, eu sei que de onde eu vim está errado. É o governo de Saul. Por um tempo,
cumpriu a funcionalidade, mas se agarrou com os benefícios. E hoje prefere o aplauso do povo do que a confirmação dos céus. Por isso que ele anda querendo agradar profeta, para ver se profeta. Por que eu preciso andar com profeta? Para que o povo saiba que Deus me escolheu. Porque o profeta só era ativado no cenário quando o sacerdote estava desconectado. Porque o profeta só é ativado no cenário quando o rei está desconectado. Elias estava lá em Tisbé, irmão, cuidando das escolas proféticas que ele tinha. 3 escolas proféticas: Gilgal, Berseba e Jordão. Mas aí a Bíblia diz que Deus tira ele de cena e coloca ele no cenário do rei. Por quê? Porque Acabe estava desorganizado. Então Saul precisou de um profeta com ele. Por quê? Porque ele estava desorganizado. Então eu sou essa geração, a geração de Davi, que vem de um modelo que cumpriu por um tempo a funcionalidade, mas que se agarrou com os benefícios. Porque se tornou pastor de igreja grande, tem muitos ministérios, está fazendo as coisas do jeito dele, saiu da funcionalidade, já está reprovado. Está reprovado? Está, pastor? Está. Saul estava reprovado e ainda ficou 17 anos no governo. Porque antes de Deus remover o governo, ele sai. E o governo continua sem ele. Vitória sobre os inimigos, expandindo. Por quê? Porque quando ele sai, ele vai buscar alguém para colocar no lugar. Foi isso que ele fez com Davi. Ele foi achar Davi. Porque Davi estava com a mentalidade de acordo com o céu. Eu cuidava das ovelhas do meu. Por quê? Por que Deus foi buscar Davi, irmão? Porque Saul foi reprovado. E por que Saul foi reprovado? Porque espiritualmente já não obedecia mais a Deus. Mate tudo, Saul. E ele não matou. Aí agora ele vai buscar um cara que está cuidando das ovelhas do... Por quê? Porque no reino de Deus só recebe a autoridade espiritual quem se move debaixo de autoridade na terra. Ele cuidava das ovelhas do pai. Deus olhou e disse: cara, esse cara vai se sujeitar a mim, porque ele se sujeita ao pai dele. Amém? Então vamos continuar. Onde é que eu estava, irmão? Outra coisa que eu quero te falar: igreja, é isso que eu quero te falar. É um lugar onde você prepara um ambiente para que as pessoas tenham experiência com Deus no Espírito. Jacó estava com algum pastor? Jacó estava com algum ministro de louvor? Jacó estava com o grupo das senhoras? Jacó estava sozinho. Aonde? No deserto. Sabendo que o irmão tinha saído de casa atrás dele. E no deserto havia muitos amalequitas. Pensa num cenário, irmão. Igreja, pastor, é um lugar onde você equipa e treina as pessoas para caminharem em Deus, com experiências pessoais com Deus. Não é para todo o tempo estar: ô pastor, o que é que o senhor acha disso? Você vai comprar um carro, tem que me ligar para me dar a benção. Você faz isso com criança, irmão. Mas não é para todo tempo estar assim. Você precisa equipar esses caras a crescer em Deus. Por quê? E isso vai depender, né, irmão? Se você entender o fim dos dias. Se você achar que Jesus vai levar todo mundo e vamos cantar carneirinho no céu, beleza, continua com essa teologia. Mas se você entender no reino do Espírito o que é que ele fala dos últimos dias, e que a igreja vai estar se movimentando como a igreja do Êxodo. Israel não foi tirado do Egito, foi, irmão? Foi? Não foi. Israel estava no Egito. Aonde? Em Gozém. Um lugar que estava marcado pelo sangue. Mas não foi tirado. Eu te pergunto, a primeira aparência da escatologia do fim dos dias: Noé e os homens do seu tempo. Veio o juízo? Veio água, não veio como juízo? Veio ou não veio? A aliança que ele fez foi que não vai mais destruir com água, mas que vem juízo. E naquela primeira experiência, quem foi tirado da terra? Noé e sua família, amém?
foi tirado da terra foram os caras, irmão. O dilúvio veio e matou eles. Noé ficou para recomeçar. Mas você acha que vai embora? Não, irmão, você vai ficar para recomeçar o reino no milênio com Yeshua. Mas como é que está a sua mente? Amém? Mas aí eu acho que eu vou embora. Então pronto, deixa todo mundo aqui. Domingo é culto, hein? Aí você precisa dar uma palavra do domingo. Aí você precisa terça. Por que outro culto terça? Porque se você deixar 2 dias o cara sentar na igreja te ouvindo, ele terça peca. Não, aí terça, aí não, então escola quarta. E quinta o culto da libertação. E sexta o culto da prosperidade. E sábado o culto da cura. E domingo o culto da celebração da família de Deus. E no resto da semana não era a família de Deus, não? Por que tanto culto? Porque eu preciso estar com o povo todo dia aqui. Não peca, não faz isso, não faz aquilo. E o mundo evoluindo. E antes o que era só uma mulher e um homem separados de lugar, hoje tornou um clique na internet e você vê milhares e milhares de mulheres nuas. E a igreja tem 48 milhões de crentes. Mas eu pergunto para você, irmão, nas instituições financeiras, quem menos tem crédito é crente. Nas empresas que fornecem cadastro de pessoas para emprego, os que menos têm credibilidade é crente. Porque aprenderam a ser crente na igreja, mas não aprenderam a ser crente lá fora no mundo. E que ser crente é lá no mundo, não é aqui. Por quê? Porque tem uma teologia de dizer, olha, quando você entrar aqui, preste atenção, porque esse ambiente é santo. Esse ambiente é santo? Não, irmão, então Deus devia ter me tirado do mundo, porque Ele mandou foi me deixar no mundo. Não é o ambiente que é santo. Sede santos, porque eu sou santo. E sendo eu um santo, onde eu estiver sendo santo, todos verão o Senhor. Mas eu sou ensinado a ser crente aqui. Quando eu saio lá fora, eu vou trabalhar no secular. Aí no secular eu posso mentir, eu posso chegar atrasado, eu posso desobedecer o patrão, eu posso enrolar o emprego, eu posso cobrar corrupção, eu posso ser corruptor, porque é no secular. Mas na igreja, quando eu chego, não. Na igreja aqui é santo, então, aleluia, a paz do Senhor, irmão. Aí vem, lá depois, meu irmão, você sabe do irmão? Que irmão aquele lá, rapaz? Trabalhava lá comigo lá, o cara deu um balão em todo mundo. Quem já ouviu essas histórias? Por quê? Porque não foi equipado, não foi discipulado, não foi treinado, não foi aperfeiçoado para ser luz nas trevas. Entende, irmão? Então, igreja, pastor, é um ambiente que você prepara as pessoas que chegam a se conectar no espírito, não na alma, a ser discipuladas e aperfeiçoadas, para que o Cristo que habita nelas agora, a cada dia cresça de glória em glória, e que elas se tornem maduras, aptas a serem enviadas. Pare de querer as pessoas com você. O teu propósito é cumprir o propósito. E qual é o propósito? Em ti, Jacó, serão benditos todos os que de em ti proceder. E eles vão cumprir o propósito. Qual? Norte, sul, leste, oeste. Eu sempre digo, cara, daqui a 5 anos, falta 2. Tem gente que eu não quero mais ver aqui. Pelo amor de Deus, vai-te embora, irmão. Teu propósito é vir aqui, ser discipulado, ser equipado e fluir no teu destino. Ir para uma nação, ir para uma cidade, abrir um outro lugar onde você possa treinar pessoas. Porque se você estiver só aqui, irmão, como que a gente se espalha? Amém? Vamos para frente, vou terminar. A igreja, ele diz assim, versículo 15: e eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que, e te farei voltar a esta. O que isso quer dizer, irmão? Essa igreja, irmão, é isso aqui, ó. É um lugar
no Espírito, onde eu me conecto com a realidade do Senhor, recebo dele e volto para a terra. Senhor, eu quero ir contigo. Não, Gadareno, tu acabou de ser liberto. Volta lá para o teu povo e faz o mover. Mas não, irmão, sobe o monte 40 dias e 40 noites. Aí quando chega no culto de domingo, não tem paciência com ninguém. Não, cara, não deve ser assim. Só faz sentido ser igreja se for para se conectar com Ele e em seguida com o seu irmão. Eu não entendo essa espiritualidade que não suporta ninguém, que não conecta com ninguém. Quem falou sobre isso, como diz o meu irmão Gilson, foi Sócrates. Não é bom que o homem esteja só. Não foi? Quem foi que falou isso, irmão? Foi o Pai, em Gênesis capítulo 3, 2, versículo 23. Não é bom que o homem esteja só. Mas você é tão espiritual que você só... Não, eu estou no lugar secreto. Aonde agora? No lugar secreto. Não, e eu vou para o lugar secreto. Tá, e vai manifestar onde? Nunca. Vai ficar que nem Amós, um vinho dentro de um odre que nunca se renova, e por causa disso só é cocô. Porque tem gente, irmão, que não se relaciona a vil. Ó, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, pastor. Esses dias eu vi o irmão e eu liguei para ele. Lá não vou dizer porque não, os da casa vão saber. Se você quer ser um homem de Deus, aprenda a viver a solidão. Eu digo, está queimado, irmão. Jesus não fez isso. Ele veio, já foi escolhendo a galera. Ei, meu irmão, bora, vamos. E aí, vamos comigo, vamos todo mundo. E no meio de crise, aí, não me deixa só. Aí não, a gente fica, não, porque o profeta andava só, do Velho Testamento. Na nova aliança, o profeta trouxe uma nova realidade. Não é mais só que se anda, mas com uma equipe. Por favor, irmão. Amém, pastor? E é isso que eu quero te encorajar, cara. Não ande só nessa cidade, não, irmão. Eu sei que é difícil, eu mesmo passei por isso. Minha vida mudou há 3 meses em relação a isso, irmão. É difícil a gente voltar a confiar. E a gente quer, a gente tenta, mas não sabe. Fortalezas foram erguidas que precisam ser derrubadas, irmão. Precisam ser derrubadas. Você escolhe o que você vai se tornar a partir do que as pessoas fazem com você ou não. Tem gente que está se tornando amarga porque fulano fez não sei o que com você. Meu irmão, não dê a pessoa esse poder. Ela não tem. E se está tendo é porque você está dando. Porque isso é um princípio espiritual. Eu só recebo o poder de Deus se eu entregar para Ele o meu poder. Ah, e o homem tem poder? Tem. Por isso que o Senhor fala, quer meu reino, me entrega o seu. Então às vezes você está dando poder às pessoas que elas não têm legalidade para receber, irmão. Amém? Por favor. Deixa eu continuar. Aí ele diz assim, ele continua e diz: pois eu não te desampararei até que haja feito o que eu tenho te... A outra coisa que você precisa entender, irmão: igreja é um lugar de propósito. Não é fazer o que você quer fazer, é fazer o que Ele falou para você fazer. Ele vai estar com você enquanto você estiver fazendo o que Ele falou. Porque é isso aí, Yeshua. Tudo que eu faço é porque eu vejo o meu Pai. Pastor, tem um irmão, pastor, estou na prova, é porque aqui está difícil a obra. Irmão, então para e vai ver se Deus está nesse negócio. Ou vai ver se você está fazendo o que Deus mandou você fazer. Porque o que Ele está dizendo para a igreja: igreja, eu estarei com você enquanto você estiver fazendo o que eu mandei você fazer. É o que Ele disse ou é o que você acha? Com 14 anos, irmão. Às vezes os irmãos chegam e dizem: pastor, o que é que o senhor acha? Eu digo: rapaz, com 14 anos, eu estava no Playtime, lá do Iguatemi, achei uma carteira Ketterly de uma onça assim, corri no banheiro, não tinha nada dentro. Eu descobri com 14 anos que achar não é legal. Nem pensar, porque todo pensa é torto.
Já viu? Todo pensa é torto. Então é pelo que está escrito, amado. Lembra de Jesus, Mateus capítulo 4, e foi o filho amado de Deus. Para onde? Para o deserto. É muito doida essa economia, né? Tu és meu filho amado, aleluia. E agora eu vou te levar para o topo do YouTube. 1 milhão de visualizações. Vai pregar as nações. Vai ser um pastor conhecido. Uma igreja de 2.000 pessoas que te ama. Que vai para onde você for. Que vai se mover como você se move. Que vai manifestar o que você carrega. Aleluia, Senhor. Mas primeiro lugar, levamos para o deserto. Pega Jesus, leva para o deserto. E no deserto, Jesus e o diabo, Jesus aprendeu a dizer o que estava escrito e a se mover pelo que estava escrito. Você lembra que o diabo sempre faz assim? Primeiro ele expõe, ele libera um engano, uma sedução para expor como você pensa. E em seguida ele te conduz pela maneira que você pensa. Ô Eva, Deus não falou que não é para comer de nenhuma árvore? Foi isso que ele falou para Eva, não foi? Foi que ele disse: Eva, é verdade que o Senhor teu Deus falou que não é para comer de nenhuma árvore? Com isso, Satanás expôs o pensamento de Eva. Não, Deus falou para não tocar nem comer da árvore do meio do jardim. Quando ele percebeu, pela maneira de pensar de Eva, que Eva não tinha conhecimento de Deus, de quem Deus era, porque Deus nunca falou sobre tocar, falou sobre comer. Então, Satanás consegue, irmão, pelas astutas ciladas dele, descobrir como que a gente pensa. E como que a gente pensa vai determinar como que a gente age. Então, quando ele viu como ela pensa, ele conseguiu conduzir ela pela maneira que ele queria que ela agisse. E ela foi e comeu. Satanás chegou e disse assim: Ô Jesus, se tu é o filho de Deus. Ele estava querendo o quê? Descobrir como Jesus pensa. Dar ordem a essas pedras para que elas se tornem em. Ele queria ver como ele pensava para determinar para ele uma maneira de agir. Como você pensa é como você age, irmão. E isso é um princípio tão poderoso, porque os fariseus disseram assim, ó: Jesus, é verdade que Moisés falou que não pode dar de carta de divórcio? Outra hora ele disse assim: Senhor, como que eu faço para herdar a vida eterna? Aí ele diz assim: o que está escrito na lei? Como você vê. A parábola do homem do bom samaritano, os fariseus estão lá: Senhor, como que eu faço para herdar a vida eterna? Aí ele diz assim: o que está escrito na lei? Como você vê. Por que Jesus faz esse link? Porque aquilo que eu sei a respeito do que está escrito determina como eu vejo. E aquilo que vejo determina como eu reproduzo. Lembra de Jacó? Botou as varazinhas para as ovelhinhas ver e elas reproduziam de acordo com o que via. Você reproduz de acordo com o que você vê. E você vê a partir do que você entende do que está escrito. Por isso que a proposta é renovar aqui, ó. Não aqui, irmão. Você pode mudar de roupa, de placa, porque eu me abro disso. Começa Mevan, aí daqui um dia eu vou botar me fui. Daqui um dia me voltei. Aí daqui um dia não vou mais. Já viu que é assim? Já reparou que tem essas paranoia? Aí a gente acha que mudar a placa vai mudar como a gente entende, como a gente vê e como a gente age. A mudança é aqui, cara. Tem 3 anos e meio, irmão. Eu já vi tanta gente mudar. Vem pra cá, vai. Tá aqui. É aqui, meu amado. Amém? Então, igreja, além de tudo e sobretudo, é uma casa de propósitos, que caminha e se move segundo o Pai estabeleceu. Amém? Para terminar, na casa de Deus, o Senhor está presente. Foi isso que Jacó falou. Gênesis 28.
Versículo 16. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não. Deus está onde? Pastor, por favor, não se ofende, irmão. Entenda isso. Jacó está tendo experiências com Deus, amém? Mas isso serve para cumprir propósito. Por isso que agora volta aqui. Despertado Jacó do seu sono. O que é que isso quer dizer, irmão? Recebeu no Espírito, recebi no Espírito. Entendeu? Entendi. Então pronto, mão na massa. O problema é que a igreja vem no domingo. Vai, Rodrigo, vai, aquelas bombas. E agora? E Deus vai fazer! E pega. E você... Isso é o diabo? É não. Não é. Segura aí, já tu volta de novo. Se liga no manto. Mas deixa eu te falar uma coisa, irmão. E aí, meu irmão, que culto tremendo que Deus falou. Hã? Não, a palavra. Não, mas foi fogo. É. E aí? E aí você entende por que na segunda é o mesmo povo, sem conhecimento de que Deus presente está. Jacó despertou e tinha um conhecimento, uma mentalidade: cara, já não dá mais para caminhar de qualquer jeito, porque Deus está aqui. Entendeu, Luiz? Mas aí não, as pessoas do domingo se emocionam. No ambiente vem a unção, vem o dom, vem a graça, tá aquela coisa. Por quê, irmão? Porque se num ambiente tiver dois reunidos ali, por causa dele, ele vem. Ele vem. Mas aí sai de lá, e quando sai do ambiente que desperta para a realidade, não sabe, irmão, se mover. Aí precisa para um outro culto de domingo, com aquele culto de gente. É ou não é, irmão? Às vezes, pastor, até você, se não tiver, você não funciona. E quando Paulo diz pregue a tempo e a fora de tempo, é porque tem tempo, irmão, que você vem para um ambiente que nem esse, nem você sabe por que Deus te chamou. É ou não é? Mas Deus não me chamou para caminhar porque sei, porque vejo. Porque a gente já parou para pensar? Só nos movemos quando a gente olha alguma coisa. Agora eu estou vendo que Deus está aqui, aí vai. Ou não é? Mas deixa eu te falar, Jesus estava no deserto e não tinha anjo nenhum. Eles só vieram depois que Jesus se moveu pelo que sabia. Está escrito. Então vieram os anjos dos céus e os alimentaram. Então nós precisamos preparar um ambiente, gerar uma mentalidade onde as pessoas, quando despertadas, recebam o entendimento de que Deus anda e está nelas. Meu irmão, o homem que descobre e entende que Deus habita nele, em seguida ele vai liberar uma palavra como Jacó: terrível é este lugar. Versículo 17: e temendo, não é com medo, é temendo, disse: quão terrível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Não é a porta pro céu, é a porta dos céus. Igreja é essa realidade, uma conexão entre que flui o reino do Espírito, uma porta onde os céus acessam a terra, vem a nós a realidade aí do céu. E sobre esta porta
Eu te volto a falar, Mateus 16, na Cesareia de Filipe, um ambiente chamado Eclésia, onde os anciãos ficavam à porta tratando da demanda do povo. A porta abre, nós conectamos e a gente não põe os anciões para guardar a porta, põe menino. E não sabe por que a porta fecha. Fecha para o reino dos céus e abre para o reino das trevas. Talvez você está botando menino na porta. Amém. Para terminar, o que é que ele faz? Versículo 18. Levantou-se cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna. Sabe o que isso significa, irmão? Igreja precisa ser um memorial que coopera e trabalha para preservar e direcionar a próxima geração. Havia um propósito: Jacó, em ti serão benditas por causa do teu pai, mas por tua causa a tua descendência também será bendita. Ou seja, nós precisamos construir um ambiente, preparar um ambiente, formar uma igreja que sirva de coluna e memorial para aqueles que passarem pelo mundo, os nossos filhos, nossos netos, olharem e disserem: cara, essa é a casa de Deus, é assim, é desse jeito, é com esse modo, nessa mentalidade. E precisa estar banhada no azeite, conduzida, ensinada pelo Espírito Santo. Amém, irmão? Fique de pé em nome de Jesus.